Então, boa noite a todos. Vamos então para a palestra de hoje, para a gente absorver o máximo que a gente puder, pois relaxados estamos, abertos para isso estamos, vai de cada um o seu merecimento de absorção. Mas vamos fazer valer, porque essa é a nossa caminhada aí, né? Então, o tema de hoje é a natureza não dá saltos. Há o tempo certo para tudo acontecer, devagar, mas sempre. No Fonte Viva, tá? Vale a pena a gente dar uma lidinha lá. Começa com uma lição onde Emmanuel, né, e Chico Xavier, psicografando, essa lição eles fazem com que a gente perceba a necessidade, a importância de a gente se esforçar para trabalhar as nossas virtudes. Aliás, nós viemos aqui para isso, né? Para começar a deixar de lado os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas falhas, principalmente as morais, porque a nossa evolução nesse planeta é moral, para poder, na nossa malinha, ter mais virtudes do que erros, enganos, defeitos, né? Porque quando chegar lá, é essa conta que eles vão querer saber. Nós vamos ter que prestar essa conta. Afinal, estamos na escola, a gente não pode repetir. E se repetir, algum conhecimento ficou para começar o outro ano, ou seja, uma outra encarnação, né? Então, ele ainda nos diz que Emmanuel, que nada se realiza aos saltos, e segundo a lei divina, não existe privilégio em parte alguma. Não adianta querer agradar. Ele é misericordioso, o nosso Pai, mas ele é justo. Não passa nada em branco, nada que não se tenha que dar conta, porque a nossa evolução, a evolução é nossa, não é dele. E a nossa evolução é um caminhar solitário. Só depende de nós. Está mais longe. Só depende de nós. As nossas ações, os nossos pensamentos, enfim. Nós estamos por nós mesmos. Temos os nossos protetores, temos os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, temos Jesus, temos toda a espiritualidade, temos o Pai, só que a nossa caminhada é solitária, cada um por si. Também não é nada competitivo, tem nada a ver. Nós aqui estamos caminhando juntos, desde que vocês vêm aqui. Quantos rostos eu vejo toda segunda. Nós estamos o quê? A gente está só se encontrando? Não, a gente está se reencontrando para caminharmos juntos. Eu tive que aprender isso, só que a minha função hoje é passar mais ou menos o que eu entendi. E vocês precisam complementar lendo sobre esse assunto, tá? E absorver tudo isso. E fazemos a nossa caminhada. Porque tudo tem seu tempo certo de acontecer durante toda a nossa jornada evolutiva, né? A doutrina, ela nos ensina um fator muito importante mesmo, é a busca incessante do conhecimento, mas principalmente do conhecimento sobre a gente mesmo. A gente precisa se conhecer, senão a gente não sabe respeitar o outro, a gente se continuar assim, a gente patinando, eu falo a gente porque cada um está no seu grau aí, né, de evolutivo, mas se a gente continuar patinando, evitando pôr em prática, evitando estudar um pouquinho mais, como que a gente vai chegar a entender o que é o amor fraterno? A gente nem sabe se amar. A gente não sabe se amar. Quando muito, se respeitar um pouquinho. Né? Quando a gente falha, a gente acaba se xingando. Pô, de novo você falhou? Caramba, até quando? Eu olho para mim no espelho e eu falo mesmo, porque uma hora tem que acordar, né? Mas vamos, ele está dando oportunidades, vamos lá. Só que nada passa em branco.
né? Há o tempo assim. E o que é isso? O que é isso, o autoconhecimento? Buscar o autoconhecimento. É o que a gente fala sempre, que é a reforma íntima. Muito difícil. Essa eu acho que é a prova mais difícil nas encarnações. É você buscar a tua lapidação de acordo para se livrar desse peso das nossas falhas e buscar acrescentar valores novos, ou seja, virtudes de fazer valer. Não saber que a honestidade, a lealdade, o amor ao próximo, o respeito, a tolerância, tudo isso é virtude. Será que a gente exerce tudo isso? Né? Então, a reforma íntima nada mais é do que o burilamento, a transformação, a sacudida no nosso interior. E a gente precisa aprender a enfrentar o nosso interior. Às vezes, muitas vezes a gente se esconde mesmo, né? Então, a gente já ouviu aquela frase, né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Só que entre o tempo de nascer e plantar e o tempo de morrer e colher, há um hiato. É nesse ato que a gente tem que ter sabedoria para viver. É esse hiato que vai mostrar se a gente está se tornando cristão ou não. Se a gente está se tornando espíritos em evolução de verdade ou a gente está se enganando. Não existe o retrocesso do espírito. Ou ele evolui ou ele fica estagnado. Nós vamos perder uma encarnação. Eu tenho 67. Minha avó foi embora com 104. Já pensou perder uma encarnação com 104 anos? Pelo amor de Deus, vou voltar quantas então para pagar 104? Então, a gente não pode perder oportunidades, né? Então é nesse ato que a gente tem que viver com sabedoria, procurar sempre que possível aplicar o que a gente ouve aqui, o que a gente ouve numa outra casa que muitos vão. Eu acho ótimo conhecer outros sistemas. Tem muita gente que vai à Umbanda, a Umbanda maravilhosa, traz muito conhecimento, né? Você entender a Umbanda hoje em dia, maravilhosa, uma cultura divina, né? Então, por que não? Ela vai agregar. Seixonoye, como chama? Messiânica. Gente, são culturas espiritualistas. Elas agregam, por que não saber? Como minha avó dizia, a cultura não ocupa espaço. Vamos lá, a gente está aqui para crescer. E do ponto de vista, eu vou falar um trecho aqui que eu gostei muito. Ele fala assim, do ponto de vista da doutrina, como modificar um passado que se perde na memória do tempo, cheio de sentimentos menos nobres e ações indignas? Como modificar tudo isso em atitudes renovadas e vontade firme e forte de vencer a si mesmo? Como que a gente vai fazer isso? Se a gente veio lá do princípio mais como me fugiu a palavra, mais sem forma, mais sem condições de inteligência. Se começamos assim, e hoje estamos assim, ouvindo palestra, entendendo, por favor, fala que tá, entendendo o que eu estou falando, né? Olha que a gente veio do lado do nada e está indo aí num caminhinho do nada também? Não. É porque cada encarnação é dada a permissão da gente vir, ouvir, ter paciência, ter tolerância, aí trabalhar as virtudes, é a reforma íntima mais uma vez, né? Eu tenho aqui, obrigada, Sérgio. Então a resposta é disciplina e perseverança. Se a gente não se disciplinar
e a gente não se abrir para perseverar, sem revolta, sem grandes blasfêmias, isto é o hiato com sabedoria. Tudo vai vir mais claro de aprendizado para nós e vai ser absorvido mais facilmente, com certeza vai. Porque nós estamos nos abrindo ao conhecimento, ao entendimento. E é verdade que a evolução não dá saltos, que nós não podemos apressar demais o nosso progresso. Por quê, hein? Porque se a gente vem amadurecendo, mas ainda a gente não está maduro para uma situação um pouco mais forte, será que a gente vai aproveitar essa oportunidade? Tudo a seu tempo, né? Então, não suportaríamos um estágio mais avançado para o qual não estamos preparados, não estamos amadurecidos. Isto daí ficou tão claro para mim sobre a necessidade do reencarne. São oportunidades que esse Pai justo, misericordioso, mas justo, nos dá. Então, não que assim, eu tenho como a doutrina, para mim é uma convicção, eu entendo perfeitamente, só é difícil de seguir. Mas eu entendo a essência da doutrina. E é isso aqui. A gente vai se lapidando com dores, sim. Com decepções, sim. Mas aqui é a escola. Então vamos jogar isso para o nosso exemplo, vai. A velhinha aqui vai falar o seguinte. Veja a nossa trajetória. Jardim de infância, agora vem a velhice, agora eu vou. Primário, ginásio, eu esqueci os nomes, colegial, faculdade, profissão. Veja a riqueza de ensinamento que as crianças aprendem no jardim de infância. Pelo amor de Deus, gente. Que coisa mais maravilhosa, a interação, a divisão, o saber das coisas já do mundo são apresentadas, as cores, as formas. Né? Primário, vamos começar a ler, fazer continha, outro universo. E aí vai, o ginásio com responsabilidades maiores, o colegial, está chegando perto da faculdade, responsabilidades mais densas, mais cobradas. Aí vai para a faculdade, direcionamento dos ensinamentos. Olha que coisa maravilhosa. Ali a gente vai juntar tudo. Direcionado para a tua escolha. Chega na profissão, vai trabalhar naquilo, vai ser bom naquilo, né? E ainda vai continuar aprendendo, porque vem todas as especialidades, subespecialidades, e aí vai. Gente, olha isso. Já pensou você apresentar um projeto de arquitetura para uma criança de jardim de infância? Não tem cabimento. É preciso a evolução. As paradas nesse ato para cada mudança de etapa. E a gente vai amadurecendo. E é bom a gente ir aprendendo. Porque lá no final das contas, nós temos que ser um ser humano maduro, íntegro, equilibrado. Essa é a nossa tentativa. Essa é a nossa meta. Não é fácil, mas estamos aí, né? Por isso, de tempos em tempos, peguei uns exemplos, acho que vai dar tempo, no Fonte Viva, como a evolução, assim, uma coisa mais corriqueirinha. Ele fala assim, que uma árvore se desenvolve milímetro a milímetro. Ninguém coloca lá uma raizinha lá e já vê, olha só as flores, as folhas. Não. A gente às vezes olha, uma vez meu filho e o meu neto plantaram um pé de limão de mexerica. Ele não crescia nunca, angustiante. O que aconteceu? Largaram de acompanhar. Né? Falta paciência. Aí é o exercício da paciência, do cuidado, do aguar, do falar com a planta. Isso já está mais do que comprovado que a gente transmite, assim como ela também. Né? Nasce a floresta das sementes insignificantes, que são sementes pequenininhas. Tem florestas, elas foram colocadas ali? De maneira alguma. Isso leva quantos
Quantos anos para se formar uma floresta? Por isso que dói quando tem fogo queimando as florestas, as plantações. Demorou muito para tudo isso acontecer. Muita gente envolvida, muita gente necessitando do produto final, né? Se começa o tecido nos fios, vou ainda além. Os fios, quem já teve a oportunidade de acompanhar fio de seda para formar lenços, essas coisas, é muito trabalhoso, mas é muito lindo. Quem que teve essa capacidade é uma mente brilhante que estava direcionada para aprender e criar, né? Os fios de um lenço de seda. Coisa mais linda, como tira do casulo, passa na máquina, coisa mais linda. E a gente tem uma peça bonita que esquenta o pescoço, esquenta a cabeça, enfim. E as famosas páginas que foram produzidas letra a letra. Quantas obras, não estou falando nem só das espíritas, quantas obras, quantos livros a gente já leu? Será que aqueles escritores já começaram a escrever? Meu Deus, isso está sendo cultivado nesse espírito, porque o espírito, ele nasce com reminiscências e vai ficando alerta, ele vai acordando para chegar na parte de escrever poemas, poesias, histórias edificantes, né? Então veja, tudo é o passo a passo. Então eu acho que de vez em quando, a gente não está só para passar pela vida, né? Já falei. Então, de vez em quando, a gente podia se questionar, sabe? Bom, sou um espírito imortal. Será que os meus desejos, as minhas vontades imediatistas, porque nós somos. Não vem falar que eu sou calminho, que é calminho. Eu não sou, né? Você é calminho, porque não tem essa. Todo mundo, num momento ou outro, é imediatista. Será que a gente tem trabalhado isso em nós? A gente está sabendo lidar com essas vontades? Ah, eu quero, eu preciso. Precisa. Vamos questionar. Muitas vezes, esses desejos e vontades imediatistas mudam o nosso perfil do jeito da gente ser, do jeito que a gente está acostumado a agir. Somos imperfeitos, mas dá para a gente refletir um pouco. E questionar, sim. Bom, eu estou num nível evolutivo. Será mesmo que eu preciso disso? Será que eu preciso mesmo dessa casa enorme, desse carro que saiu agora? Eu não estou dizendo que não. Quem é que não gosta? E nós precisamos, sim, do material, pois nós estamos vivendo na Terra. Precisamos de elementos materiais para vivermos bem. E se tivermos condições, tudo bem. Mas que não seja a prioridade. Nós somos espíritos muito imperfeitos para querer o melhor, para ser o the best, o melhor de tudo. Vamos com calma, vamos pensar se está em nós usar isso daí, essa oportunidade, esse dinheiro, esse querer, né? E outra coisa que a gente, e agora está pior cada vez mais, como a gente está trabalhando com a ansiedade da gente. Vocês percebem como está hoje em dia a ansiedade? Está muito difícil, a pessoa nem ouve quando você quer falar. Calma, fala mais devagar. Eu estou falando de um exame, ela já está falando, mas a senhora vai tratar? Eu falei, então a senhora não quer saber do exame? Porque também tem hora que você tem que... A senhora não quer saber do exame? Então eu vou tratar a senhora, só que daí a senhora vai ver com outro colega, o que a senhora não entendeu, vai perguntar para ele, porque eu estou aqui me dedicando, eu gosto de desenhar, e faz flechinha, e desenha um arguinho, e não sei o quê. Vamos aproveitar, o tempo que eu estou falando, eu estou transmitindo para ela alguma coisa boa. É assim que eu me coloco. Só que é desgastante. A ansiedade é alguma coisa que faz a gente esquecer que tem que trabalhar uma virtude com ela, que é a paciência. Né? Então, vamos um pouco mais alto. Será que a gente está dando o significado devido para a nossa vida até hoje? Será? O que nós fizemos da nossa vida para nós? Porque é fácil você cuidar do outro. Cuida de um, cuida de outro, cuida de outro. Oxe, eu tenho uma força, eu tenho uma energia, graças a Deus. Você está se doando. Mas e para a gente?
A gente tem que se amar primeiro. Tem que ser egoísta, sim. Tem que se amar para poder entender, amar o resto, amar as outras coisas, amar o mundo. Nós estamos evoluindo para isso. O amor fraterno, o amor mundial. Então, e a nossa vida? Como será que está? Né? E Kardec fala uma coisa bem interessante, que é bem verdadeira. Ele fala assim no livro Céu e Inferno. Uma só existência corporal é evidentemente insuficiente para o espírito adquirir tudo o que lhe falta no campo do bem e se desfazer de tudo o que possui de mal. Então, numa encarnação, ninguém vai virar santo de uma hora para outra. Por isso as várias encarnações, por isso tudo acontece na hora certa. Peça a Deus que mostre um caminho melhor para aquele problema, a decisão, o melhor pensamento na hora para você ajudar alguém. Enfim, gente, tá tudo certo isso daqui. Isso é a coisa mais clara que tem. Ninguém melhora de um dia para o outro. Por isso é que a gente precisa se esforçar todos os dias e não deixar de reconhecer as pequenas oportunidades rotineiras para a gente poder agregar o nosso conhecimento. Quais são as oportunidades rotineiras? Dá um olhar gostosinho, direciona um olhar para quem está lá meio triste, se cruzar o olhar, dá um olhar, uma piscadinha, né? Abraça essa criatura, que vai ser uma transfusão de energia. Ouça essa criatura. Quieto, quando não reconhecer que tem diferença de pensamentos, de ideias. O silêncio é uma caridade, muitas vezes. Ouça, não joga, não crie conflito. Pratique a caridade. Vamos começar a fazer isso. Ouvir, não julgar, abraçar, tapinha nas costas, alisar o ombrinho, né? Eu já abraço, já beijo, eu gosto muito. Não importa, qualquer coisa. Se a gente muitos não têm essa facilidade do toque. Não tem problema. Um olhar, um pensamento, oh, meu irmão, vá em paz. Teu anjo de guarda te abrace e que eu possa ser portador de um fluxo energético aí para você, do que eu tiver merecimento de doar e de que você tiver merecimento de receber. Pronto. Isso é caridade, né? Porque quando a gente vai praticando esses pequenos atos, que a gente esquece, né? Só quer fazer grandes caridades. O que acontece? A gente vai se tornando pessoas melhores, porque a sensação do feedback, do sentimento aí, do sentimento de trabalho, poxa, eu tive a oportunidade de trabalhar para alguém, de fazer a caridade. Os trabalhos voluntários são muito claros. São muitos, a gente sente muito isso, né? Dá uma leveza, dá uma coisa iluminada assim no coração da gente, é o que a gente recebe de energia. Você está dando, é uma delícia. E a gente, com isso, vai se tornando melhores e dignos de recebermos o auxílio e apoio dos espíritos que estiveram na nossa programação, no nosso planejamento, né? E espíritos até superiores, porque nada vem sem a ordem de um plano maior, né? Então, essas criaturas que caminham com a gente, que participaram do nosso retorno à Terra, são criaturas envolvidas com a gente desde muitas encarnações, e a gente tem o compromisso de caminhar. Então, às vezes, se a gente falha, eles não vão conseguir sair do caminho, porque as nossas missões estão interligadas. Então, não é só compromisso com pai, com mãe, com filho, com neto, com irmãos. O compromisso vem de lá. Nossa família é imensa. Deixamos muito mais lá do que convivemos com alguns aqui, né? É um planejamento rígido, sim, mas não é tão determinista assim, não. Porque, às vezes, sabe aquela história de estava na programação de perder o braço, perdeu só a falange distal.
Ah, né, que legal. Legal caramba. Ele fez por merecer isso daí. Ele fez por merecer. E um dia, se ele não tem o conhecimento para agradecer, ele vai cruzar com alguém que vai fazer ele lembrar que isso ocorreu por merecimento dele mesmo. E ele nem sabe. Ele nem sabe. Um dia vai saber, né? Então, esse planejamento, antes de tudo, a gente prometeu para a gente mesmo cumprir o que foi combinado. Então tem que estar bem consciente quando a gente ainda está desencarnado, porque quando a gente encarna, a gente tem o benefício do esquecimento. É um benefício. Só que a essência fica, aquela energia fica do escolher, não vou fazer, porque isso não parece o meu perfil, eu vou fazer que se dane. Essa lembrança vem muito do olhar para a gente mesmo, do nosso perfil, da nossa essência, para a gente errar menos, né? Então, porque assim, lá é fácil, né? Lá estivemos cercados de cuidados, treinamentos rigorosos para desenvolvermos a disciplina. Lá passamos no teste com louvor, senão não estaríamos aqui, reencarnados. Mas lá é a teoria. Aqui é a prática, né? Lá tiramos 10. Passamos em tudo, né? Vai reencarnar. Na prova teórica. Mas quando a gente reencarna, passa por esse ato. E chega no final e vamos voltar? Se a gente falhou, com que cara a gente vai encarar todos os envolvidos, encarnados e desencarnados, que depois a gente vai se reencontrar, como que a gente vai encarar um compromisso assumido e que a gente se deixou levar? Como nós vamos encarar aqueles que nos instruíram, nos apoiaram, nos conduziram para a vida terrena? Porque eles acompanham até o nascimento e daí vai. É maravilhoso esse planejamento todo. Se desgastaram muito para fazer o nosso planejamento, que é individual. Cada um tem a sua trajetória. Então, esses que a gente fala, os engenheiros siderais, têm muito trabalho para a gente amassar uma encarnação e jogar no lixo. Vou pensar um pouquinho nisso, né? É verdade que a natureza não dá saltos, né? Mas também a gente não pode adiar o nosso progresso indefinidamente. Então, assim, a gente não pode esperar viver sem problemas. Eles fazem parte do nosso aprendizado. Para a gente poder tropeça, cai, levanta, levanta. Vamos começar de novo. Quantas encarnações nós começamos de novo? Vamos levando, vamos caminhando, vamos recomeçar, né? Então vamos guardar essa lição e caminhemos adiante, vamos tocando. Mas não passar por passar. Passar já tentando resolver o que a gente pôde lá atrás. Porque senão nossa bagagem vai pesar, né? Para a nossa própria evolução. E devagar, mas sempre. Porque Deus, na sua misericórdia, oferece encarnações uma atrás da outra para a gente se corrigir. Então, é isso que nós temos que fazer. O nosso papel é esse, né?